Olá, sou o professor Reinan, estarei ministrando mais uma aula de Biofísica com vocês e o tema de hoje é o universo e sua composição fundamental. Sou farmacêutico, especialista em análises clínicas e docente das áreas de Bioquímica, Microbiologia e Biofísica. Então, para nós iniciarmos a falar sobre o universo e sua composição fundamental, que é o piloto base para os estudos da biofísica, nós vamos fazer algumas perguntas antes de iniciar essa aula. Então, como os seres vivos utilizam energia? E quais as formas de energia que eles utilizam? Por que partes da matéria se atraem ou se repelem? Por que fenômenos levam determinado tempo para acontecer? Ao final dessa aula, nós vamos compreender um pouco desses mecanismos e entender por que tudo isso ocorre. E a biofísica é o grande piloto para entender um pouco desse mecanismo. Por quê? A biofísica é o estudo da matéria, energia, espaço e tempo nos sistemas biológicos. Então, são componentes fundamentais que o universo vão estar qualificando e quantificando a partir de grandezas físicas que vão estar associadas a esses elementos. Então, quando eu pego esses 4 grandezas físicas, elas vão estar associadas a vários elementos que nós lembramos do nosso dia a dia. Por exemplo, se eu pegar a matéria como uma grandeza física, nós vamos estar associando ela a partir de objetos, corpos ou alimentos. A energia, pelo calor, luz, som ou pelo trabalho físico. O espaço, pelas distâncias, áreas e volume dos objetos. E o tempo, nós podemos associar pela sucessão dos dias e das noites, pela espera dos acontecimentos e pela duração da vida. Então, essas grandezas físicas que nós estamos elencando, elas vão estar associadas a outras grandezas mais simples, que são os componentes que estão associados a ela. Por exemplo, quando eu falo em tempo, nós vamos associar o tempo a hora, minuto e segundo. Quando eu falo em espaço, nós vamos associar isso a metro, a centímetro, a decímetro, milímetro, ou seja, determinado tamanho, comprimento. Se eu falar em energia, nós vamos estar associando isso ao calor, por exemplo. Se eu falar em matéria, nós vamos estar associando isso, por exemplo, à massa. A massa a quilo, o quilo, então, a outras substâncias como gramas. Então, cada elemento vai estar associado a um elemento mais simples e padrão. E é justamente esses elementos padrões que nós chamamos de unidades. Então, as grandezas físicas é tudo aquilo que pode ser medido e associado a um valor numérico e uma unidade a ela determinada. E para esses valores numéricos e unidades, nós temos o Sistema Internacional de Unidades. Esse Sistema Internacional de Unidades, ele determina globalmente unidades de medidas que nós utilizamos aí dentro do nosso dia a dia. E para isso facilita com que nós chegamos em qualquer lugar do mundo, favorecendo com que nós possamos identificá-lo com maior franqueza. Então, tendo isso, nós acabamos de citar os exemplos. Então, dentro do sistema de unidades, nós temos o tempo, comprimento, velocidade, aceleração, força, energia, trabalho, temperatura e pressão como elementos padrões que estão presentes dentro do Sistema Internacional de Unidades. Além desses sistemas internacional de unidades que nós estamos falando, nós ainda temos a eles associados os ritmos biológicos circadianos. Os ritmos biológicos circadianos são aqueles ritmos biológicos que vão determinar a saúde de uma determinada pessoa em um período ou ciclo, no caso de 24 horas. Quando a gente fala em circadianos, quer dizer que é um ciclo diário. Então, por exemplo, nós podemos determinar os ritmos da termorregulação, os ritmos do sistema respiratório ou os ritmos do sistema cardiovascular a partir de unidades de medidas. Então, quando nós falamos dos ritmos de termorregulação,
Nós verificamos a partir da temperatura corpórea. Então, a temperatura corpórea ela é determinada em graus centígrados. Então, hoje a temperatura corpórea desejada ou ideal, ela está por volta de 37,5 graus. Se um indivíduo ele diminui essa temperatura corpórea, isso vai favorecer com que os processos metabólicos a eles associados, eles fiquem reduzidos, algumas vezes deixam de trabalhar porque essa temperatura diminuiu. E se essa temperatura aumentar? Isso também vai favorecer com que alguns processos metabólicos desfavoreçam, como, por exemplo, altas temperaturas desnaturam proteínas. Então, essas proteínas estão presentes no corpo e elas deixam de funcionar. Então, são exemplos onde a grandeza física ela está associada ao processo metabólico do corpo humano. O mesmo processo acontece nos ritmos do sistema respiratório. Nós verificamos os ritmos nos sistemas respiratórios a partir da quantidade de respiração por minuto. É o que nós verificamos a partir do RPM, respiração por minuto. Então, é quantas vezes o tórax de uma pessoa ele se movimenta ou sobe, verificando qual a quantidade de respiração daquele indivíduo. Isso também vai determinar processos de saúde daquele indivíduo. E o outro sistema circadiano que nós estamos falando é o sistema cardiovascular. Então, nós temos aí dentro do sistema cardiovascular, por exemplo, a pressão arterial sanguínea. Nós determinamos a pressão arterial sanguínea pela força pela força que o sangue exerce na parede das artérias. Então, essa força que o sangue exerce na parede das artérias é que vai determinar a quantidade de pressão arterial de uma pessoa. Então, aí, nós determinamos as principais grandezas físicas e, dentro dessas grandezas físicas, nós temos um sistema internacional de unidade. Então, para esse estudo, para cada grandeza física, nós temos uma unidade e para cada unidade nós vamos ter um símbolo que é utilizado ao final daquela unidade que nós estamos mostrando. Então, o comprimento. Quando nós associamos o comprimento, nós vamos estar associando a uma unidade, metro. Metro é apenas uma das unidades de comprimento. Nós vamos ter centímetros, milímetros ou outros delas. Então, o metro ele ainda vai estar associado ao símbolo M. Quando nós falamos da massa corpórea de um indivíduo, a massa corpórea ela é determinada pela unidade quilograma, que é o símbolo Kg. Ou seja, para cada grandeza que nós vamos ter uma unidade e vamos ter um símbolo. As principais grandezas de estudo são comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura termodinâmica, quantidade de matéria, intensidade luminosa, distância, área, volume, força, frequência, potência, pressão, temperatura em graus Celsius, densidade, velocidade ou aceleração. Aqui nós estamos mostrando os principais, mas existem inúmeras unidades de medidas a qual esse sistema ela já globalizou, melhorando e favorecendo a vida das pessoas. A partir então dessas grandezas fundamentais que nós estamos falando, nós podemos determinar que essas grandezas fundamentais são compostos de matéria que utilizam e produzem energia e ocupam lugar no espaço próprio e vivem na dimensão do tempo. Então aqui eu tenho as 4 principais grandezas fundamentais: matéria, energia, volume e tempo. Na vida comum, o tempo pode ser avaliado por qualquer fenômeno periódico, como, por exemplo, os batimentos cardíacos até as estações do ano. E além das grandezas fundamentais, existem as grandezas derivadas, que são aquelas que estão ligadas às grandezas fundamentais. As grandezas derivadas, por exemplo, na biologia, nós podemos citar como exemplo o tamanho dos micro-organismos. Ela vai depender do sistema ou fenômeno estudado. Ela vai utilizar unidades derivadas e fracionadas. Então aqui eu peguei um exemplo onde nós temos o intervalo entre
nanômetro e ângrons, que são unidades de medidas padrões, e eu peguei aqui como exemplo um vírus. Um vírus, então, geralmente ele pode ter dimensão entre 100 nanômetros a 10 nanômetros, ou no caso pode falar 100 ângrons. Então, é uma determinação de unidade de tamanho ou unidade de medida relacionada a um processo metabólico. Então, a célula epitelial, por exemplo, ela tem mais ou menos uma faixa de 30 nanômetros ou 30 micrômetros. Então, cada unidade de medida vai determinar o comprimento ou uma base para um determinado ser vivo. E isso nós chamamos de grandezas derivadas. Uma das principais grandezas derivadas aí que nós vamos estar estudando agora é a massa. A massa ela vem da grandeza fundamental, que é a matéria. A massa é a medida da quantidade de matéria de um ser vivo. Ela ocorre sob a ação da gravidade e exerce uma força, que é o peso. Então, nós sabemos hoje que a massa ela é um indicador do estado de saúde do indivíduo. Então, nós determinamos se o indivíduo está saudável ou não a partir da quantidade de quilos a ela associada. O espaço também vem de uma grandeza fundamental e ele vai vir determinando algumas grandezas derivadas. Então, no espaço, nós temos algumas grandezas derivadas como comprimento, área e volume. Nós podemos determinar o comprimento, a área e o volume a partir de uma superfície corporal. Essa superfície corporal ela é medida pela área a qual está relacionada. Então, como que nós podemos verificar essa superfície corporal? A partir da relação massa-volume. Quando nós determinamos a relação massa-volume, ele vai me determinar a densidade de uma substância. Essa densidade é a quantidade de matéria existente na unidade de volume de um corpo. Então, a densidade é um outro fator que vai estar relacionado como grandeza derivada, a partir de um estudo entre massa associado ao volume. Um exemplo de área que nós podemos estar relacionando, nós podemos citar a área onde ocorre o processo de metabolismo. Então, o metabolismo ele determina a partir de uma área a qual ela está aplicada. Então, nós precisamos entender a dimensão dessa área para entender como que ocorre esse processo metabólico envolvente. Além disso, alguns outros fatores fisiológicos estão relacionados a ele, como a perda do plasma em casos de queimaduras, processo de desidratação, superfície de contato, homeostase, pressão interna, entre outros fatores. O tempo é uma outra grandeza fundamental e ele vai estar dando como grandeza derivada a velocidade. A velocidade ela vai determinar a partir de um constante movimento. Os seres vivos, quanto às suas partes, como por exemplo os membros, órgãos e sangue, estão em constante movimento, que é a mudança de posição no espaço. Esse fenômeno é medido pelo espaço percorrido, pelo tempo percorrido. Então, a velocidade ela vai ser medida a partir do espaço pelo tempo. Então, por exemplo, como que nós verificamos a velocidade de um veículo em uma determinada pista? A partir da velocidade do espaço percorrido e o tempo que percorreu. Então, o carro ele anda, por exemplo, a 100 km por hora. Quilometragem está relacionado ao espaço, hora está relacionado ao tempo. Então, aqui você consegue determinar qual foi a velocidade exercida a partir daquele indivíduo. Então, a medir a velocidade dos impulsos nervosos, da corrente sanguínea e dos deslocamentos musculares, nós conseguimos verificar também alguns fatores biológicos relacionados ao sistema fisiológico humano. A energia é uma outra grandeza fundamental e a ela vai estar agrupada algumas outras grandezas derivadas, como por exemplo a força e o trabalho. A força e o trabalho ela é determinada a partir da energia, que é igual à força
pela distância percorrida pela força. O que vem de fator muito importante na energia? Para se ter trabalho, o trabalho ele pode produzir energia. E a energia pode produzir trabalho. Então, trabalho e energia são grandezas que possuem equivalência dimensional. Um pode depender do outro ou um pode ser equivalente ao outro. Então, isso ocorre, por exemplo, nos processos fisiológicos na contração muscular, onde a contração muscular ele vai utilizar a energia elétrica dos músculos. Um outro processo que também utiliza a energia dentro do corpo humano a partir da síntese de proteínas. Para realizar a síntese proteica, utiliza-se, por exemplo, a energia química dos alimentos. Então, são fatores onde você tem aí força, trabalho como um fator principal, como nós falamos aqui na fórmula. A energia, ela vai determinar a força e a distância percorrida por essa força. Para isso, você tem dois fatores importantes, trabalho e energia. Então, ainda falando sobre energia, nós temos uma outra grandeza derivada associada a ela, que no caso é a pressão. A pressão é definida como uma força agindo por uma área. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a pressão, a força, ela vai ser dividida pela área em que ela está sendo atravessada. Um exemplo que nós trabalhamos e que nós já falamos em um outro momento é sobre a pressão osmótica. É a força exercida pelas moléculas de solução nas paredes celulares. A pressão sanguínea é a força que o sangue exerce sobre a parede dos vasos. Então, quando nós falamos de pressão arterial, nós estamos falando da pressão que vai ocorrer entre a força do sangue na parede dos vasos. Ou seja, eu tenho lá a pressão que vai ser igual à força que ela está exercendo na parede pela área que tem ali dentro do vaso sanguíneo. Então, aqui nós estamos verificando a partir de um volume de quantidade de sangue e essa força que vai estar verificando e dando o meu resultado em forma de pressão. Quando nós falamos de pressão osmótica, nós vamos relembrar aqui em um outro conteúdo quanto às soluções hipertônica, hipotônica e isotônica. Se nós colocarmos as hemácias, por exemplo, em solução hipertônica, ela vai realizar a osmose. Osmo quer dizer de empurrar. Esse empurrar é o que vai determinar novamente a pressão, a força exercida. Então, se eu colocar as hemácias em solução hipertônica, ela vai ter tendência a ficar mais rígida, ela vai diminuir o seu volume devido a esse empurrão que deu da quantidade de água do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Ocorre reverso quando nós colocamos em solução hipotônica. Então, em solução hipotônica, essa água ela vai atravessar a membrana para o meio intracelular. Então, em soluções hipotônicas, quando ela atravessa para o meio intracelular, ela vai aumentar a sua quantidade. Então, ela vai empurrar essa quantidade de água para onde está menos concentrado. Nesse caso, pode ocorrer o que nós chamamos de lise celular, que é quando ocorre a ruptura na membrana devido à grande quantidade de elementos que atravessaram essa membrana. O ideal é que as células estejam em solução isotônica, que é quando contém a mesma quantidade de água no meio intracelular e no meio extracelular. Dentro dessas grandezas derivadas, existem várias outras que nós trabalhamos e que nós vamos relembrar no dia a dia. Então, eu tenho, por exemplo, a viscosidade. É um atrito interno visível no escoamento de um líquido. Então, a viscosidade do sangue, por exemplo, ela pode variar entre 0,21 a 0,32. Isso quando você tem uma temperatura de 37 graus Celsius, que é o que nós chamamos de temperatura ideal. Então, como nós falamos em um outro momento também, se você diminui a temperatura, você vai favorecer com que, se você diminuiu a temperatura, esses processos metabólicos eles tendem a diminuir.
Então, a viscosidade, ela na realidade, ela vai trabalhar ao contrário. Se você diminui a temperatura, a viscosidade ela tem a aumentar. Se você aumenta a temperatura, a viscosidade do sangue tende a diminuir. Para isso também nós falamos de uma outra grandeza derivada, que é a temperatura. A temperatura é a medida da intensidade da energia térmica e o calor é a quantidade de energia térmica. Então nós temos aí dois fatores envolvidos. Temperatura, a intensidade, e o calor, a quantidade. A temperatura é a concentração de energia por volume da matéria. Um outro processo de grandeza derivada é a tensão superficial. A tensão superficial ela é determinada pela força que deve ser feita para a penetração de objetos em uma superfície líquida. Então aí eu coloquei dois exemplos para vocês. Então, se eu coloco uma moeda sobre um copo de água, dependendo da substância que está presente nessa moeda, ela não vai conseguir atravessar ou penetrar. Isso vai estar relacionado à tensão superficial. A tensão superficial ela está diretamente relacionada à densidade. Dependendo da densidade que ocorre entre a moeda e a água, essa moeda, dependendo do composto químico a ela atribuído, ela pode atravessar esse processo. Isso ocorre também devido à quantidade de pontes de hidrogênio existentes nessa molécula de água. Isso vai favorecer com que ocorra a tensão superficial. Um outro exemplo de tensão superficial é os mosquitos ou qualquer tipo de inseto que consegue atravessar ou sobrepor-se sobre a molécula de água. Então, mais uma vez falando, devido às pontes de hidrogênio presentes na molécula de água, eles conseguem atravessar porque a densidade da água é maior do que a densidade do caso do inseto. Então, isso favorece com que ocorra esse complexo. Uma outra grandeza derivada muito estudada dentro dos processos biológicos, nós vamos falar sobre a frequência. Então, é um fenômeno biológico repetitivo em função do tempo. E a unidade de medida da frequência é o Hertz, ou seja, um evento por segundo. Um grande exemplo desse material que nós utilizamos no nosso dia a dia é a respiração, ou seja, nós podemos verificar a frequência de respiração a partir da quantidade de movimentos repetitivos. Então, nós podemos ter um indivíduo, ele inspirando e ele expirando. Quando você verifica a quantidade de respiração de indivíduo, você vai verificar a quantidade ou o momento em que ele está inspirando o ar. Então, quando o tórax sobe, você consegue verificar a quantidade de batimentos por minuto de um determinado indivíduo. A mesma coisa ocorre com o coração. A faixa ideal de batimentos do coração é que ocorra entre 60 a 100 batimentos por minuto. Então, isso é para considerar uma frequência cardíaca normal. Então, a frequência cardíaca ela é determinada pela quantidade de momentos em que ocorrem os processos de bombeamento de sangue. Isso vai estar relacionado aos processos fisiológicos de sístole e diástole que estão agrupados a ele. E a última grandeza fundamental que nós vamos estar verificando aqui, no caso, é a pressão. Nós falamos já sobre a pressão, que é a força exercida a partir da área. Então, a pressão, grande fator aí biológico e de grande importância na saúde mundial, que é a pressão arterial. Ela consegue verificar a pressão do sangue exercida a partir da área dos vasos sanguíneos. Então, hoje nós falamos sobre essas grandezas fundamentais, mas além também nós temos algumas outras grandezas associadas a esses processos. Existe, por exemplo, a grandeza escalar. É uma grandeza que é determinada apenas por um valor numérico chamado de módulo. Então, um exemplo. Um carro se move a 100 km por hora.
Eu não estou falando como ele se moveu. Não estou dizendo como que ele está se movimentando. Eu estou falando apenas que ele, do movimento a ele associado. Então, isso é uma grandeza escalar. A temperatura, área, volume, que nós já falamos um pouco, todas elas são exemplos de grandezas escalares. Existe um outro tipo de grandeza, que no caso é a grandeza vetorial. A grandeza vetorial é uma grandeza que, além do módulo, é determinado por uma direção e um sentido. Então, nós acabamos de falar somente sobre a forma que o carro se move. Nesse outro exemplo, não. Um carro se move na direção horizontal, da esquerda para a direita e a 100 km por hora. Nesse caso, o movimento do carro é tratado como uma grandeza vetorial com módulo, direção e sentido. Para isso, nós temos uma seta. Essa seta é chamada de vetor. Então, é o ente usado para determinar a grandeza vetorial. Então, quando eu tenho lá uma seta determinando 100 km por hora, eu estou determinando uma grandeza vetorial. Eu estou determinando que o carro ele foi movimentado com uma direção e um sentido proposto. Por hoje é só, depois continuamos com a próxima aula. Obrigado.